Você já imaginou ser forçado a permanecer de pé por 20 horas com os braços amarrados em uma posição torturante? Ou então ser preso em uma caixa minúscula no meio do deserto até quase perder a sanidade? Enquanto muitas prisões pelo mundo são voltadas para a reabilitação, existem outras onde o sofrimento é deliberado e sistemático. Neste vídeo, você vai conhecer os 10 castigos mais cruéis, bizarros e chocantes já aplicados dentro de sistemas prisionais ao redor do planeta. Não estamos falando apenas de agressões físicas, mas de estratégias pensadas para quebrar completamente o corpo e a mente de quem cometeu um crime, ou simplesmente desagradou o regime no poder. Prepare-se para conhecer celas congelantes, chicotadas oficiais, isolamento extremo e outras punições que mais parecem saídas de filmes de terror. Se você tem estômago forte, fique com a gente até o final. Um dos castigos mais dolorosos que ainda existe em várias prisões políticas e militares ao redor do mundo são as chamadas posições de estresse. Trata-se de uma forma de tortura onde o preso é forçado a permanecer por horas, ou até dias, em posturas impossíveis que causam extrema dor física, câimbras, lesões musculares e colapsos circulatórios. Em Eritreia, por exemplo, muitos presos políticos são deixados na chamada posição helicóptero, com os braços torcidos para trás e amarrados aos pés, fazendo com que o corpo se contorça ao ponto de deslocar ombros e joelhos. Já no Irã, a posição mais temida é conhecida como posição de anjo, onde a vítima deve ficar de joelhos, com os braços abertos, enquanto leva choques ou é açoitada. Essas punições deixam poucas marcas externas, mas provocam danos internos permanentes. Na Índia foram documentados casos de pessoas obrigadas a permanecer agachadas por 12 horas com pesos nas costas. O método é eficaz. Destrói a resistência psicológica e humilha o preso de maneira completa. Apesar de proibido por tratados internacionais, esse tipo de punição ainda é amplamente utilizado em regimes autoritários, especialmente contra dissidentes e prisioneiros políticos. Enquanto em muitos países o uso de violência corporal foi abolido, em Singapura e Brunei ela ainda é totalmente legal, e aplicada com rigor milimétrico. O açoite judicial com vara, chamado de caning, é uma punição aplicada por crimes como vandalismo, tráfico leve de drogas, imigração ilegal ou até por infratores juvenis. A execução ocorre dentro das prisões e é feita por funcionários especialmente treinados. O condenado é amarrado nu a um suporte de ferro. Então, com uma vara de rata de cerca de 1 metro de comprimento, o executor desfere golpes nas nádegas com toda a força possível. Os chicotes causam lacerações profundas que frequentemente deixam cicatrizes para a vida inteira. Em muitos casos, médicos estão presentes para avaliar se o preso pode continuar recebendo os golpes, o que mostra o quanto o castigo é calculado e não impulsivo. Apesar das críticas internacionais, as autoridades desses países defendem o método como eficaz para manter a ordem e a disciplina. Muitos prisioneiros relatam dores intensas por semanas, além de sangramentos e traumas psicológicos severos. É um tipo de punição que visa não só castigar, mas também humilhar o preso, transformando o próprio corpo em um campo de dor e punição contínua. O mais chocante? Estrangeiros também podem ser punidos, e já foram. Na época da União Soviética, e ainda hoje em algumas prisões russas, um dos castigos mais temidos é o confinamento em celas subterrâneas, completamente escuras, conhecidas como siso ou solitária seca. Essas celas não têm janelas, iluminação, nem aquecimento. O chão geralmente é úmido, o teto baixo e a ventilação quase inexistente. Presos passam dias, às vezes semanas, nesse ambiente insalubre, sem saber se é dia ou noite. O objetivo é claro: desorientar mentalmente, destruir o senso de tempo e levar o prisioneiro ao colapso emocional. Essa prática foi comum contra dissidentes políticos, prisioneiros de guerra e até pequenos criminosos. A cela é tão pequena que mal permite se levantar ou se deitar. O frio extremo no inverno agrava o castigo, com temperaturas abaixo de zero, sem cobertores ou roupas adequadas. Alguns prisioneiros relatam terem alucinações ou ataques de pânico após poucos dias no local. Hoje, a Rússia moderna ainda mantém celas desse tipo em prisões de segurança máxima. A prática é denunciada por organizações de direitos humanos, mas continua sendo usada, sobretudo contra quem incomoda o sistema.
Mais do que punir, a solitária subterrânea serve para calar, apagar e reprogramar a mente de quem ousa resistir ao regime. Imagine ser preso em uma cela de metal, isolada no meio do deserto, sob um calor de 50 graus durante o dia e temperaturas congelantes à noite. Parece cena de filme? Pois é real. Em alguns países do Oriente Médio, como Irã e Arábia Saudita, prisioneiros considerados perigosos políticos, jornalistas ou criminosos religiosos, são enviados para prisões no deserto, onde o ambiente se torna parte ativa da punição. Essas prisões são conhecidas por sua estrutura primitiva, com celas metálicas que absorvem o calor e se transformam em verdadeiros fornos durante o dia. O calor é tão intenso que queima a pele ao encostar nas paredes. À noite, a queda brusca de temperatura provoca hipotermia. Além disso, o vento carrega areia fina que entra nas celas, causando irritação nos olhos e pulmões. O acesso à água é racionado. Não há ventilação adequada. Os presos relatam desidratação, queimaduras, colapsos e alucinações causadas pela exposição prolongada. Muitas vezes, esse tipo de punição não está formalizado em código penal algum. É uma forma extraoficial de tortura com aparência de detenção. E o mais assustador é silenciosa, longe dos olhos da mídia ou de organizações internacionais. É o deserto agindo como carcereiro e carrasco. Em certas prisões do Vietnã e de Mianmar, ex-detentos e ONGs relatam punições que envolvem produtos químicos corrosivos ou entorpecentes aplicados diretamente no corpo. Os presos descrevem ter de inalar gases irritantes, amônia, spray de pimenta concentrado, em salas fechadas, sentar em cadeiras de ferro aquecidas a altas temperaturas ou tomar banhos com líquidos que provocam queimaduras químicas. Há ainda denúncias de uso de drogas psicoativas para quebrar a resistência mental. O objetivo é duplo: infligir dor sem deixar marcas permanentes e dificultar a prova posterior do abuso, já que tudo ocorre em salas de disciplina, fora dos registros oficiais. Entre 1936 e 1945, a Unidade 731, sediada em Harbin, então território chinês ocupado, realizou experimentos letais de armas biológicas e gases tóxicos em mais de 14 mil civis e prisioneiros de guerra, majoritariamente chineses. Documentos históricos revelam testes com gás mostarda, fosgênio e outras substâncias, além da liberação real de armas químicas em território chinês mais de 2.000 vezes, deixando cerca de 2 milhões de projéteis com agentes de guerra química no país após 1945. Assim, o uso de substâncias químicas para tortura ou extermínio não é exclusividade de regimes carcerários contemporâneos. O Japão imperial já havia transformado laboratórios em campos de prova de armas químicas contra populações civis, um lembrete sombrio de como a dor pode ser produzida em escala industrial. Na China republicana das décadas de 1930 e 1940, sobretudo em delegacias secretas e prisões militares controladas pelo Kuomintang, KMT, uma das práticas mais temidas era a chamada cadeira do tigre, uma estrutura de metal na qual o suspeito era imobilizado por horas ou até dias. Braços, pernas e tronco eram mantidos sob correias de couro. A vítima não conseguia mudar de posição nem para aliviar câimbras. Apresentada então como mero dispositivo de contenção, a cadeira servia à tortura física e psicológica. A pressão constante causava inchaço, dormência e dor aguda. Alguns prisioneiros relataram ter perdido sensibilidade nas pernas após longos períodos, e a impossibilidade de ir ao banheiro aumentava a humilhação. Documentos de época mencionam que jornalistas, guerrilheiros comunistas e outros dissidentes eram alvos dessa técnica. Com a implantação da República Popular em 1949, o uso oficial da Tigre Chair foi abandonado e hoje é considerado relicto histórico. Não aparece nos manuais policiais atuais, e pesquisadores contam apenas memórias de sobreviventes e registros arquivísticos, sinal de que, por vezes, a violência sobrevive apenas como eco nas páginas dos livros. Em países como Honduras, El Salvador e Guatemala, o sistema penitenciário é tão precário e desumano que as próprias prisões se tornam instrumentos de tortura passiva.
Em algumas cadeias superlotadas e abandonadas pelo Estado, falta água, comida, ventilação e segurança mínima. Mas o mais chocante, há prisões construídas com materiais inflamáveis sem saídas de emergência, onde o fogo já foi usado como punição, direta ou indiretamente. Incêndios acidentais ou provocados por conflitos entre gangues são usados como estratégia para eliminar rivais. Em 2012, por exemplo, mais de 350 detentos morreram carbonizados em um presídio em Comayagua, Honduras, trancados em celas sem possibilidade de fuga. Testemunhas afirmaram que os guardas demoraram de propósito para abrir as portas. A combinação de negligência estatal, corrupção carcerária e vingança interna transforma essas prisões em armadilhas fatais. O medo constante de morrer queimado é um castigo diário e psicológico para centenas de presos que nem sequer foram julgados. Aqui, o próprio caos se tornou punição. A Coreia do Norte é sinônimo de opressão e segredo, e isso se reflete brutalmente em suas prisões. Em campos de trabalhos forçados como Yodok e Oeryong, prisioneiros políticos, religiosos ou até familiares de dissidentes são condenados à escravidão física em regiões montanhosas e geladas, sem ferramentas adequadas ou descanso digno. Presos são obrigados a cavar, carregar pedras, colher madeira ou plantar, mesmo sob nevascas intensas ou temperaturas de menos 30 graus Celsius. Quem desmaia é espancado. Quem tenta fugir é executado na frente dos demais. Famílias inteiras são punidas juntas. Crianças crescem nesses campos sem nunca conhecer a liberdade. O sofrimento é sistemático. Trabalho, fome, medo e frio. Poucos sobrevivem por muitos anos. Testemunhas que conseguiram escapar relatam uma realidade de horror silencioso, onde até sorrir pode ser interpretado como ato de rebeldia. Não é apenas um sistema prisional. É um campo de aniquilação de identidades. Nos Estados Unidos, o conceito de prisões supermax levou a punição ao extremo da tecnologia. Presos considerados perigosos, mesmo sem histórico de violência, são mantidos em isolamento total, 23 horas por dia em uma cela minúscula branca sem janelas. Quando saem é para uma sala igualmente vazia sem interação humana. Sem estímulo visual, auditivo ou social, muitos desenvolvem alucinações, depressão severa e psicose. A luz fluorescente fica acesa 24 horas. Não há toque, conversa ou atividade física real. O objetivo é quebrar a mente. E pior, esse sistema é legal e amplamente utilizado. A privação sensorial é vendida como controle de segurança, mas virou uma forma institucionalizada de punição invisível. Não há gritos nem espancamentos. Apenas o som dos próprios pensamentos e a loucura que cresce no silêncio. Em regimes autoritários como na antiga Iugoslávia, Cuba e algumas repúblicas da Ásia Central, dissidentes políticos foram, e em alguns casos ainda são, levados para hospitais psiquiátricos prisionais, onde o castigo não é o isolamento físico, mas sim o uso forçado de medicamentos psiquiátricos em doses absurdas. Presos eram diagnosticados como instáveis apenas por criticarem o regime. Internados à força recebiam tranquilizantes, antipsicóticos e drogas neurológicas capazes de neutralizar qualquer resistência. Em vez de gritar, o prisioneiro babava. Em vez de protestar, dormia por dias. Esse sistema cria um ciclo impossível. Quanto mais você tenta provar que é são, mais louco parece. Hoje, embora oficialmente negado, muitos desses métodos ainda persistem em prisões clandestinas e hospitais especiais em regimes ditatoriais. É a punição que entra pela veia e destrói o cérebro antes do corpo. Uma tortura invisível com aparência médica mas alma de repressão. Essas punições revelam uma realidade perturbadora. Enquanto a sociedade discute direitos, em muitos cantos do planeta a dor é ferramenta oficial do sistema penal. Seja pela força bruta, pela humilhação psicológica ou por métodos químicos, milhares de pessoas vivem em condições que ultrapassam qualquer limite de humanidade. Esses castigos não estão em filmes, estão em uso. E o mais inquietante, em alguns casos, são legais, documentados e até aceitos culturalmente. O que isso diz sobre nós, enquanto humanidade? Se você ficou impactado com essa lista, compartilhe este vídeo. Deixe nos comentários. Qual desses métodos você achou mais cruel?
E não se esqueça de se inscrever no canal toda semana, um novo mergulho no lado mais sombrio e fascinante do nosso mundo.